Seja bem-vindo à aula da Escola Dominical com o professor Lucas, iniciando o texto de Mateus 23. Para quem não sabe, nós das salas dos jovens estamos trabalhando o ensino doutrinado de Jesus nos evangelhos. Nós dividimos os próximos 2 semestres no estudo de 3 eixos, ao qual nós estamos estudando os sermãos do livro de Mateus. Nós estamos no preâmbulo do quinto sermão e último de Mateus. Depois daremos entrada às parábolas, né, que estão nos sinóticos de Mateus, Lucas e Marcos, a qual nós vamos estudar por volta de 50 parábolas, né, e em 15 semanas. E por fim, nós trabalharemos os discursos de Jesus no livro de João, também em 15 semanas. Não são, o livro de João é o único evangelho que não tem parábola, e as estruturas textuais não são de sermãos, né, onde Jesus inicia com uma fala, né, quando há uma pausa no texto, quando Jesus começou a ensinar. Sempre tem essa expressão, né, que é característico do sermão. Não, Jesus sempre está debatendo, por isso que o terceiro eixo são discursos, né, como a gente vê de Nicodemos, como a gente vê da mulher samaritana, quando a gente vê com o povo que quer alimento, e Jesus fala que é o pão da vida. Então, é sempre nessa estrutura de debate, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar Mateus 23. Ainda em Mateus 23, ele não é um sermão, mas ele é um preâmbulo do último sermão, que é Mateus 24 e 25. Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura desse texto de Mateus 23. Ele tem um formato, né? Ele é um ensino doutrinário de Jesus, mas ele tem um formato totalmente diferente dos outros 5 sermãos, porque ele não começa com uma estrutura característica de sermão, né? E, segundo, ele não conclui, ele não fecha, ele não tem aquela parte final que é próprio dos 5 sermões. Então ele é mais um discurso, um diálogo. Muitos vão indicar que esse texto ele não tem muito encaixe no livro de Mateus. Se você for ver, ele não se conecta com o capítulo anterior e ele não se conecta totalmente com Mateus 24, 25, porque é um sermão. Então, os estudiosos indicam que, como os temas que Mateus 23 trata, que é a crítica à religiosidade judaica e a não aceitação dele como o bendito que vem no nome do Senhor, então esses paralelos que Mateus 23 trata acaba sendo um preâmbulo do sermão. Então, para você entender o sermão escatológico que vai demonstrar que Israel não é mais a Israel do Senhor, para demonstrar que os judeus não são mais os escolhidos porque eles rejeitaram o Messias do Senhor, para você entender tudo isso, você precisa ler Mateus 23, porque ali está a crítica total a esse sistema. Então, se você não ler esse Mateus 23, você não tem uma totalidade do conhecimento do formato religioso judaico-farisaico, a qual Jesus, farisaico ou saduceu, né? E aí você tem mestres que pode ser tanto fariseu como saduceu, mas a crítica a essas autoridades religiosas, a essa religiosidade do século I, se você não entender essa sociedade e esse sistema religioso, você não consegue entender por completo a escatologia, o sermão escatológico. Então, por isso que ele é um preâmbulo, ou seja, ele tem paralelos. Outra coisa que reforça isso é que provavelmente esse texto que a gente vai ler, ele não é Jesus não falou ele inteiramente. Por quê? Você vê partes desse texto de Mateus 23 reunido numa só parte em outros evangelhos como como Marcos e Lucas. Você vai ver Marcos falando sobre isso lá em Marcos 12, 38 e 40. Você vai ver um pequeno trecho desse texto. Você vai ver Lucas 11, 37 a 52. Você vai ver Lucas 20, 45 a 47, que tem porções desse texto. Então, provavelmente, Mateus ele acaba encaixando todo ele. Provavelmente Jesus falou algumas partes, mas não todo ele inteiro, para ser esse preâmbulo, né? Para ser esse preâmbulo,
né, esse texto inicial, esse texto que contextualiza o sermão escatológico. Até tem muitos elementos, como eu já disse, como destruição do templo, rejeição do reino de Deus do povo judeu, rejeição de Israel como agora o escolhido do Senhor, mas todos aqueles que creem no bendito que vem em nome do Senhor. Isso tudo é resultado pela barreira da sua religiosidade. Então, por isso que a gente vai começar por Mateus 23, ainda que ele não é um sermão, ele faz todo esse preâmbulo necessário para a gente entender o sermão escatológico, tá? E aí a gente entra na estrutura desse texto. Esse texto ele é dividido em 3 partes. Hoje a gente vai trabalhar a primeira parte, que é a advertência às multidões e discípulos sobre a religiosidade do século I. Na próxima semana nós vamos trabalhar as 7 advertências que Jesus fala sobre os mestres de leis, né? São 7 ais, ou seja, os 7 questionamentos que Jesus fala, 7 lamentações que Jesus apresenta dessa estrutura, né? E por último, a lamentação por Jerusalém, o que iria acontecer em Jerusalém por causa disso, tá? Essa terceira parte a gente vai fazer ao vivo de novo, a gente vai fazer uma outra aula ao vivo. Como ele só tem 3 versículos, eu concluo o texto de Mateus 23 e a gente abre para debate, como na semana passada, e aí faz um diálogo sobre tudo que a gente aprendeu nesse preâmbulo, tá bom? Então vão ser 3 semanas, a primeira iniciando hoje, as outras 2, né, o próximo domingo, os 7 ais, e a terceira eu concluo o texto que a gente já abre para diálogos e debate ao vivo, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no texto. A gente vai começar pela primeira parte de Mateus 23, 1 ao 7, depois a gente vai ler do 8 ao 12, que é essa primeira parte. Vamos lá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés assentaram-se escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e propõem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus fictérios, alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e serem chamados de mestres, rabi, pelos homens. Tá? Então vamos nos concentrar nessa primeira parte. Primeira coisa, a gente tem que entender a estrutura linguística desse texto. Por quê? Porque a gente não entende ele corretamente. A gente percebe que Jesus ele usa aqui uma figura linguística da ironia. Ele é irônico no começo do texto. Ele fala que quem são os líderes? Quem se assentou na cadeira de Moisés? Ou seja, quem é aquele que interpreta a lei? Quem é aquele que revela a verdade? Os escribas e os fariseus. Então, ouvi o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem. Percebe a ironia? Né? Se Jesus quer reformar, no caso aqui, essa advertência, porque ele está questionando o modelo religioso dos fariseus e ele quer reformar, seria contraditório ele dizer, ouvi o que eles fazem, mas seja diferente que eles. Percebe? Ele está sendo irônico. Você não deve ouvir eles. Por quê? Porque eles não praticam, porque eles são hipócritas. Eles não sabem, eles colocam fardo em pessoas. Então o texto ele inicia dizendo, olha, sabe aqueles que se assentam na cadeira, que dizem saber tudo? Não ouçam eles, porque eles não praticam, porque eles criaram leis que não são de Deus, que só impedem as pessoas de entrar no reino. Então essas duas ironias que a gente vê no verso 2 e no verso 3 é fundamental, porque você pensa que o 3, mas espera aí, Jesus está falando para ele obedecer eles, mas ao mesmo tempo está criticando? Espera aí, ele quer reformar ou não quer? É porque ele está sendo irônico. Olha, eles se assentaram, estão lá achando que são Moisés, né, que são os verdadeiros intérpretes das escrituras, né, mas eles não só
não praticam, como eles não entenderam a lei, porque eles criam coisas sem sentidos. Por isso que ele fala que é um ensino de cego, né? Ele trata essa ideia na parte 4. Então, são duas ironias acompanhadas de duas advertências. Então, a ironia inicia o texto e dá para perceber a ironia por causa da advertência nos versos 3 e 4. Não ouçam o que eles falam, mas praticam, porque eles não praticam. E abandona tudo isso, todo esse sistema. Então, essa contradição muito clara no texto mostra que as duas afirmativas iniciais são ironias. Então, são a parte irônica de Jesus, tá? Então, os dois primeiros versículos são de ironia, e aí ele vem para a crítica, ele vem com a advertência, que aí vai vir do 3 até o 7. Tá? E aí, quais são as críticas a esse sistema? Porque esse sistema se baseia num formato ritualista, num sistema de tarefas. Basta eu fazer essas tarefas, eu sou santo. É aquilo que Hebreus 9, verso 9 e 10, recomendo você ler ao término dessa aula, fala que essas práticas religiosas de purificação e sacrifício não têm a capacidade de purificar o coração do adorador, ou seja, não tem capacidade de mudar o nosso interior. E aí a gente faz um parênteses. Lembra quando Wesley fala de meios de graça? A escola dominical, ler a Bíblia, orar, jejuar, participar das reuniões, discipulados, eles são o quê? Meios. Se eles não estão transformando o seu coração, eles não têm o papel correto. Então, no metodismo e no cristianismo, a gente entende que essas obras religiosas, elas têm um papel secundário. Para quê? Para transformar o nosso coração. Se não está transformando, não está cumprindo o seu papel. Aqui não. Aqui essas obras se tornam primordiais, tomam papel na frente, antes do que a transformação do coração. Daí Jesus criticá-los. Isso se deve por quê? Por que as obras, essas ações, como por exemplo as farisaicas, 5 obras subrogatórias que a gente pode citar, oração, jejum, dízimo, purificação, guardar o sábado, a caridade. Essas obras de subrogatórias, se o fariseu guardá-las, ele guardou toda a lei. Percebe? Ele faz apenas por fazer, não transforma o seu coração, não transforma a sua vida. E por que disso? Por isso que ele começa o verso 2 com ironia. Vocês que assentaram na cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? Aqui ele faz uma alusão a Deuteronômio 17, 9 e 10, que na lei, revista no Deuteronômio, ele fala que o povo teria que ouvir os sacerdotes, os levitas, juízes, que auxiliariam o povo a tomar a ter instrução da lei ou de julgamentos. Então, no verso 9, ele fala da importância dos sacerdotes, levitas e juízes, que eles serem importantes tanto para a instrução da lei quanto para julgamento. Então, baseado nesse texto, eles eram guia do povo, Eles eram aqueles que davam a direção. Mas a expressão cátedra de Moisés, ou a cadeira de Moisés, se dá porque na sinagoga, na estrutura de uma sinagoga, você tinha na parte frontal, era como se fosse um retângulo, na parte frontal você tinha como se fosse uma cadeira e nela estava a lei aberta. E quem fosse ler, pegava ela, se dirigia à congregação, a congregação estaria em pé, leria, colocaria de volta no lugar, então ensinaria. Na verdade, ele tiraria a lei depois e sentaria e ensinaria, porque ali ele estaria como intérprete da lei. Então, essa é a ideia de que eles são o intérprete da lei, eles são aqueles que guiam o povo, que direcionam o povo. É essa alusão que Jesus está falando. Então,
Por que o povo tomou como primordial as obras subrogatórias? Por que o povo colocou em primeiro lugar a religiosidade e não a mudança de coração? Porque vocês se assentam lá. Vocês se assentam e interpretam de forma incorreta. Na época dos fariseus, no século I, né, na época do período rabínico, você tinha a Talmud. A Talmud era a lei oral. A lei oral ele tem tratados. Esses tratados eles trazem a jurisprudência de como você deve interpretar a lei. Essa jurisprudência ela tem que ser praticada como a lei, porque ela tem o mesmo peso. Então, vou te dar um exemplo. Você tinha a lei de não trabalhar no sábado. O que faria um tratado? Iria indicar para você o que é trabalho. Mas o que é trabalho? Trabalho é algo muito abstrato. Trabalho é arar a terra. Trabalhar com a terra. Se trabalhar, arar a terra, tudo que levanta pó é trabalho. Então, se eu cuspir no chão que levanta pó, é trabalho. Então, eu não posso cuspir no chão, porque cuspir no chão é trabalho. Eu não posso tirar um animal de algum lugar. Lembra que Jesus fala? Eu não posso, porque é trabalho, porque eu estou mexendo com o animal que vai trabalhar o solo. Então, se ele cair num buraco, eu não posso tirá-lo. Então, eles começam a inventar, eles começam a interpretar uma jurisprudência do texto. Para vocês terem noção, o Shabá, a lei oral, ela tinha mais de 1000 advertências do que você não podia fazer de sábado, o que seria trabalho. Então, esse é o peso do texto. Por isso que o texto, eles colocam peso, não praticam e não deixam ninguém entrar. Não deixam ninguém entrar. Então, essas regras orais impediam as pessoas de se pensar naquilo que era o cerne da lei, que não era não fazer trabalho, mas era por que não fazer trabalho? Por que Deus pediu para que o povo guardasse o sábado? É isso que Jesus vai ensinar em muitos debates. Por que você não deve guardar o sábado? Porque de Deus, ele é Senhor do sábado, eu ia falar. Meu pai e eu não paramos de trabalhar todos os dias, porque nós somos o Senhor do sábado. Por quê? Por que ele é o Senhor do sábado? Porque o sábado você não vai trabalhar por 2 motivos. Para você adorar a Deus e ficar em família. É isso. Você vai parar para adorar a Deus, para ir no templo, na sinagoga, ao lugar que fosse em Jerusalém, você iria num templo de manhã à tarde na sinagoga. E você, nesse tempo em que você não está trabalhando e que você não está na sinagoga, você está em família, contando e falando de Deus, ensinando como está lá em Deuteronômio 6, 5 ao 9. Então é um momento de comunhão entre você, a sua família e Deus. Esse é o cerne da lei. Não ficar maluco no que você não pode fazer. E eles tornavam isso primordial, mais primordial do que guardar realmente o sábado. Você tinha na lei um limite de quanto você podia andar, por volta de 1.200, 1.300, 1,3 quilômetros, se eu não me engano. Aí eles diziam, você só pode andar 1,3 quilômetros. Ou seja, da porta da cidade para fora, você só pode andar 1,3 quilômetros. Mas o que é? Onde eu moro? Da onde vem essa base? Da onde estão minhas roupas? Então, se eu andasse um dia antes, levando o meu guarda-roupa e colocasse na casa de outra pessoa, eu poderia andar mais 1,3 quilômetros daquela cidade, porque aquela cidade virou minha casa. Então, eles inventavam métodos de descumprir a própria lei. Por isso que Jesus fala, vocês criam e vocês não fazem uma força de um dedo para cumpri-la. Porque eles criam regulamentações que não transformam o coração do homem e que eles não cumprem. E obrigam a população a cumpri-la. Então, olha só o problema. Esse é o problema que Jesus está apresentando. Por isso que ele fala, olha, ouvi eles, mas eles não praticam. Ele está usando a ironia. Porque essas leis não tinham fundamento. Jesus está trazendo a verdadeira interpretação da lei. Está advertindo o povo, não se apegam a eles, porque eles não buscam o centro da lei. Por quê? Eles trazem a ideia de que regras, apenas você fazer regras, essa meritocracia da lei, essas obras superatórias que eu falei, são suficientes, porque eles criam essa tradição oral, que muitas vezes são
regras em cima de regras que não levam a nada, e isso não transforma o seu coração. E aí Jesus dá um exemplo mais claro dessa preocupação mais externa do que interna. Ele começa a falar sobre as vestes desses homens. Ele fala, olha, vocês que gostam de usar os tefilins, né, os filactérios, que são os filactérios? Olha aqui na imagem, né, ele teria em volta do braço, com um pergaminho preso na mão, o outro, um cordão com um no coração e um na testa, como você vê na imagem. Aqui, esses textos são a literalidade de Deuteronômio 6,8. É a literalidade, né, da lei. Então, eles trariam esses pergaminhos, né, porque ele fala em Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, de colocar as escrituras, atar as escrituras na testa, no braço, no coração. Então, eles atam literalmente. O texto ele é simbólico, que significa que você deve estar sempre na sua mão, sempre no seu coração, ou seja, na sua mão, em tudo aquilo que você faz, no seu coração, tudo aquilo que dirige você, tudo aquilo que você tem em seu pensamento, mas eles viam isso literalmente. Então eles pegavam esses trechos, tanto de Números quanto de Deuteronômio 6 e 11, e colocavam um pergaminho numa caixinha, enrolavam na mão, no peito e na testa, isso para fazer as orações. Então eles se preocupavam em mostrar que eles eram piedosos com esses filictérios, mas cumprir o que estava naquelas caixinhas, que eram, por exemplo, no verso 5, ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, eles não faziam, mas eles mostravam que estavam cumprindo a lei. Ou ele fala das franjas do manto. Tá vendo esse manto de oração? Tinham 4 franjas. Aqui mostram 2, mas tinham 2 na frente e mais 2 atrás. Esses filactérios, essas franjas, eles faziam bem longas, de 10 centímetros em médias, com as cores azul e branco, que representam santidade, para demonstrar pureza. Esses homens que gostam, vamos falar hoje em dia, esse homem que gosta de vestir de forma piedosa, de terno, gravata, que gostam de se portar como puros e santos. Mas isso não é importante, porque não transforma o coração deles. Jesus usava o manto de oração e as franjas. O problema não é usar, o problema é que eles davam mais importância a esses artigos externos, essas literalidades, do que a transformação do coração. É quando ele diz também no debate que o importante não é, uma das obras sobreoratórias é a purificação. Então você tinha que se lavar para você não estar contaminado nem do menor, entre aspas, animal da lei, que seria um mosquito. Então eles lavavam as mãos até o cotovelo e coavam até a água. Coavam um mosquito, para não passar um mosquito, que seria o menor animal. Eles não tinham a ideia, não tinham divisão de hoje, que seria um inseto. Eles falaram que era o menor animal da lei, para não se tornar impuro. E aí Jesus fala, olha, o importante não é o que entra, mas é o que sai, é o que está no coração. E eles não entendem. Eles não entendem a importância da religiosidade para transformar o coração, e eles não entendem a lei como algo interno e não externo. Eles entendem a lei somente como externo. Ah, se eu jejuar, se eu orar, se eu der o dízimo, se eu guardar o sábado, se eu me purificar, se eu fizer caridade, está suficiente, cumprir a lei. Então eles só pensam no externo. Por isso que Jesus ele está aqui apontando a incongruência do ensino deles. Vocês se assentam na cadeira de Moisés, ouvi, mas fazei. Fazei, né? Mas vocês não fazem. E ainda trazem barreiras para as pessoas entrarem. Por quê? Porque só a lei se baseia no que é externo. E por que de tudo isso? Por que eles querem se mostrar ali santos? E aí Jesus vai no profundo, né? Não é porque vocês se importam com o Pai. Não, é porque vocês gostam de ser os primeiros. Nas reuniões, vocês gostam de sentar nos primeiros lugares. Nos banquetes, sempre a pessoa mais ilustre, né, na montagem na mesa sempre tinha
posição da pessoa mais ilustre, queriam ser chamados de rabis nas praças, de mestre, né? Os mestres de leis eram chamados de rabi. O mestre de lei, ele não sauda as pessoas saudam ele. O mestre de lei é o único que pode trazer os tratados da lei. Ele é o que tem a chave do reino, a interpretação do reino, da lei. Ele que exclui ou inclui discípulos. Ele que diz que alguém está pronto ou não, né, como escriba. É ele que vai trazer a Hágida, o segredo de Deus. É isso que os discípulos estavam perguntando para Jesus como devemos orar. Eles querem a chave, o segredo, a Hágida, uma coisa esotérica que tinha da lei, né? Uma análise mais simbólica da lei. Era isso que eles perguntavam, Jesus dá uma resposta, falou, olha, não tem segredo, é do coração, né? E aí ele fala os fundamentos da oração, básicas, né? Não vou entrar nisso, se você quiser ver isso, olha a aula do Mateus 6, do Sermão da Montanha, você pode ver, quando eu vou destrinchar ali os princípios da oração que Jesus trabalha, mas Jesus está desconstruindo essa ideia. Então, esses rabis, esses primeiros lugares, ou seja, toda essa religiosidade só servia para eles sentirem pessoas importantes, sentir guias poderosos, e não para se santificar e levar o povo a se santificar. Então, essa estrutura textual é que Jesus está mostrando, olha, o ensino que eles produzem, que é um ensino externo, não muda eles, porque eles não fazem, eles não praticam, eles não têm fruto. Esse estudo que só tem barreiras para as pessoas entrarem no reino dos céus, que são as regras orais. Essas práticas se focalizam em coisas externas, como os flictérios, né, e as franjas, não mudam a pessoa, porque eles só fazem tudo isso para querer ser os rabis, para ser as principais pessoas, ou o fariseu, o separado. Porque o objetivo deles não é transformar o seu próprio coração. Por isso que vocês não devem ouvi-los. Por isso que eles não têm nada a acrescentar, porque o seu sistema não pode mudar o seu coração. Por isso que Jesus está trazendo um novo ideal de religião. Uma religião que muda o nosso coração, como a gente viu no Sermão do Monte. E aí ele continua. E é aqui, nessa reforma da religião, então ele apresenta as problemáticas e agora ele vai trazer os apontamentos daquilo que vai ser a nova Israel. Então ele continua. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Não sereis chamados de guias, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Preste atenção aqui, Jesus repete 3 vezes. Porque só um mestre, porque só um pai, porque só um guia. Ele está falando de Deus aqui. Ele está falando da nova Israel sem mediadores, onde Cristo, o bendito que vem no nome do Senhor, ele abriu o vivo e verdadeiro caminho, onde agora todos se dirigem diretamente para o Pai, e o Pai dirige a todos, e não há mais distinção eclesiástica, ou seja, não há maior e nem menor. Há funções eclesiásticas, mas não hierarquias eclesiásticas. Entendam isso, né? O pastor era uma função eclesiástica, mas ele não é maior que você, não é uma hierarquia, ele não está acima.
Ele é igual, ele só tem uma função diferente. O professor que está aqui na escola dominical, ele é igual, ele só tem uma função diferente. Então, Jesus começa a trazer essa reforma religiosa, ele começa a apontar a nova Israel. Então, o único mestre, guia e pai que indica o caminho do Pai é Cristo. E aqui ele faz uma alusão direta a Isaías 54:13, né, ao servo sofredor. Cristo, ele é o guia. Ele é que guia as ovelhas. Se a gente pegasse uma alusão ao texto de João, ele é o bom pastor, a qual suas ovelhas o reconhecem. Por quê? Porque ele tem seus frutos, porque ele é o bendito no nome do Senhor. Então, por que ele fala disso? Porque como eles assentavam na cadeira de Moisés, eles eram considerados os guias de Israel, os pais de Israel. Mas eles não têm que mais agora reconhecer nessas instituições a direção, mas sim no Senhor. Tá vendo? Tá vendo como remodela? Não são neles mais que vocês devem procurar o caminho, mas naquele que vem no nome do Senhor, Cristo, que é ele, óbvio. Então, essa é a primeira construção da Israel. A Israel é construída por aqueles que seguem a Cristo, como você vê na imagem. Não é aquele que mais segue essas instituições que, no final do texto, ele vai falar que não vai ficar pedra sobre pedra. A destruição do templo, ela é fundamental para isso, porque se não tem mais templo, não tem como trazer mais judaísmo. Você tem aí, o judaísmo vai ter que se reinventar sem o sacrifício. Como que você faz o dia de Yom Kippur sem entrar no Santos dos Santos? Eles se reinventam o dia de Yom Kippur. Mas como que você renova a aliança sem um templo? O templo é a representação da aliança de Deus com Israel. Se não há mais templo, não há mais aliança. Percebem a problemática? Por isso que não vai ficar pedra sobre pedra, porque esse sistema está falido e eu vim para anunciar um novo. E esse novo, como diz lá a Samaritana, não importa o lugar, não importa se é Jerusalém, não importa se é em Samaria, não. Importa é verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, ou seja, aqueles que se arrependem e creem no Cristo, porque ele é o guia, ele é o mestre, ele é o caminho para o Pai. Por isso que não há mais mediador ou diferenciação, fazendo uma alusão clara a Jeremias 31, 33, 34. Mas agora todos são servos do nosso Pai. Todos são iguais, todos não são merecedores, mas são como ovelhas levadas para o seu pastor. Ele fala, não deve usar o termo mestre, apenas de kalos, que é professor. Mas que você vai ser é um discipulador, um professor, mas o mestre guia é só Cristo. É ele que aponta, e não mais o sacerdote, e não mais o mestre-lei. Há um único Pai de todos. Não há mais acepção de pessoas. Isso fica mais claro num sermão escatológico, mas ele vai apontar para isso, quando ele fala que aqueles que foram chamados para o banquete não foram. Então ele começa a chamar as pessoas para se assentar na mesa. E não eram pessoas com bem vestidas, ou seja, não eram os escolhidos. Eram pessoas que estavam ali e eles se assentam. Agora ele é um pai e pai de todos. Não há acepção de pessoas, de cultura. E é ele que nos guia. E aí ele conclui dizendo que nós devemos ser humildes. Ou seja, nós temos que entender que nós não merecíamos o reino, que nós não tínhamos capacidade para entrar no reino, mas que nós, como humildes, ou seja, nós entramos porque somos dependentes. O que é humildade? É como um pequenino, é como uma criança. Por isso que
a palavra humildade muitas vezes faz paralelos no texto dos evangelhos ao pequenino, à criança, aquele que é totalmente dependente a alguém. Se o pai morre, a família morre, como que essa criança vai sobreviver? Ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Por isso que na sinagoga e na igreja também havia um recolhimento para as viúvas e o órfão. Por quê? Para bancar essas pessoas. Porque elas não tinham como sobreviver. Então, a criança ela é totalmente dependente. O pequenino somos nós, totalmente dependentes do nosso pastor que está na imagem. Por isso que nós somos humildes, não como os fariseus que se achavam capacitados de entrar no reino dos céus pelo seu mérito, ou os sacerdotes por causa da sua genealogia, por serem descendentes de Arão. Não, nós não somos capazes. Mas pela graça de Deus, ao nós reconhecermos que somos incapazes, a nos aceitarmos como pecadores e entendermos o sacrifício de Jesus em nosso lugar, os humilhados serão exaltados. Ou seja, eles serão agraciados, ou como Paulo gosta de falar, justificados. E aí, então, eles podem entrar no reino. Porque eles dependem da graça, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, como diria o apóstolo Paulo. Assim, sabendo disso, eu posso entrar. Humilhado é exaltado. Não porque eu sou bom, mas é gratuito. Olha o que Jesus está trazendo. Não é pelas suas obras supergatórias, mas é pela graça de Deus. E é essa graça que vai transformar o seu coração. E aí a gente poderia trazer aqui a sinergia, a covalência entre Deus com a sua graça chamando a todos e nós, como boas ovelhas, ouvindo o seu chamado e respondendo. E não só nos arrependendo e crendo, mas aí, como o Wesley vai falar mais para frente, praticando a santificação, buscando a perfeição cristã. Porque, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então, é isso que Jesus quer concluir. Quem guia agora não são mais esses homens. Percebam, o ensino dele não tem valor, é vazio, é inútil. Mas ouvir o guia e o Senhor, que é Cristo, sou eu. E o Pai, agora que é de todos, não só de alguns, é Ele que, pela sua graça, vai fazer vocês salvos e vai capacitar vocês para se santificar. Porque ainda que vocês são pobres de espírito, vocês serão cheios. Por quê? Porque a graça de Deus abundante superabundou a todo o pecado. Amém? É isso que Jesus traz aqui quando ele expressa a ideia de Nova Israel. Ok? Então, essa é a primeira parte. Próxima aula, vamos trabalhar a segunda parte, do 13 ao 36. Convido vocês a estarem lendo essa semana. E aí, a última parte, que é do 37 ao 39, daqui a 2 semanas, a gente vai fazer ao vivo, uma aula ao vivo, 10 horas da manhã, e a gente conclui o texto e faz uma discussão sobre Mateus 23. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar para terminar. Senhor, nós te agradecemos por esse ensino. Pedimos que eles não seja apenas um instrumento de sabedoria, mas entendimento, para que os nossos meios de graça não sejam vazios, para que a nossa religiosidade não seja superficial, mas que verdadeiramente tenha transformado o nosso coração. E quem nos guia e nos dirige não são as nossas vontades e desejos, mas o Senhor, pois nós atendemos a sua voz e cumprimos o teu propósito e o teu chamado. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana. Abraço.